Polis Clássicas, Atenas, parte 1, professora Ieda Avênia. Polis. Como você já sabe, a polis pode ser definida como uma comunidade politicamente autônoma. Do ponto de vista material, para que uma polis existisse, era necessário haver um local central onde situar os edifícios públicos e religiosos, bem como onde as atividades e negócios públicos se realizassem. Estrutura. As polis helênicas tinham elementos materiais em comum: uma cidade alta, centro religioso e cívico, além de local defensivo para a comunidade, a Acrópolis, uma cidade baixa, onde estavam situados os edifícios públicos e os cidadãos se reuniam em suas assembleias, Asti, e uma região circundante, onde eram produzidos alimentos, agricultura e pecuária e outros gêneros como a mineração, de que a polis necessitava, Corá. Reforçando a informação anterior, neste slide nós temos a representação gráfica da estrutura da polis, né? A Acrópole, situada na parte mais alta, onde era o centro da vida religiosa e onde se encontravam os templos, a Ágora ou Praça Pública, que era a parte mais baixa da cidade, onde se encontravam as zonas residenciais, administrativas e comerciais, constituía o centro da cidade, e aí se desenvolvia a vida política e se realizavam as trocas comerciais. E a zona rural, Corá, com campos, pastos e bosques, servia para abastecer a cidade de produtos agrícolas. Apesar de viverem isoladas, as cidades-estado possuíam algumas características comuns que lhes davam alguma unidade, tais como a língua, a religião, os jogos e os costumes. Surgimento das polis. Mais que as questões geográficas, é importante a análise das comunidades helênicas do período arcaico, pois justamente nesse período que as questões do viver junto delimitou um modus vivendi, no qual a ideia e a prática da comunidade igualitária se originaram e consolidaram, definindo os traços da polis e criando o estatuto de cidadão, polité em grego. Ideia de cidadão. A ideia de cidadão, membro geral e integral da comunidade, participante de seu governo, de sua manutenção e defesa, criou a ideia de que os politai, isto é, os cidadãos, são a verdadeira polis. Em outras palavras, a polis são os cidadãos que a compõem, e isso define o que seja a política. Modelos de polis: Atenas e Esparta. Atenas e Esparta são as duas polis mais bem conhecidas e são modelos muito diferentes de organização política. A primeira foi o grande exemplo da democracia grega, a segunda, o maior exemplo de uma cidade militar e aristocrática. Neste mapa, nós podemos fazer a localização tanto de Atenas como de Esparta, né? O domínio de Atenas está em verde, né? A região da Ática, que fica margeado pelo Mar Egeu, e Esparta, na região da Lacônia, próximo ali ao Mar Jônico. E ambas, né, estão ali à beira do Mar Mediterrâneo. Atenas. Origem. A origem da polis de Atenas é um tema obscuro. Pouco se sabe a respeito de sua história antes do fim do século VII a.C. Sabemos que havia, na época micênica, um palácio no sítio da cidade e que tal palácio, menor do que os palácios da região de Peloponeso, não foi destruído como os demais. Atenas, então, foi uma das poucas regiões micênicas que continuaram ocupadas sem interrupção por todo o período posterior à decadência dessa civilização. Os atenienses repeliram os dórios e preservaram sua independência, e no período homérico sua influência já se estendia por toda a Ática. Economia ateniense. Situada na Ática, a sudeste da Península Grega Central, com um solo pouco fértil, a produção de trigo e cevada nem sempre bastava para alimentar sua população.
As colinas favoreciam o plantio de oliveiras e videiras, do que resultou uma indústria de azeite e vinho próspera desde o século VIII a.C. Ao sul da península, os atenienses desenvolveram a mineração de prata e o excelente porto do Pireu favoreceu o destaque de Atenas no comércio marítimo. As póleis eram, em geral, relativamente pequenas, mas Atenas soube ampliar seus domínios e acabou por incorporar toda a península da Ática no século VIII a.C. à sua área de influência. Nessa representação, podemos identificar o comércio que era vital para Atenas. Os barcos largavam do porto do Pireu carregados de azeite, prata e produtos artesanais e navegavam por todo o Mediterrâneo. Voltavam carregados de trigo, cobre, ferro, madeira e escravos. Séculos 9 a 6 a.C. Atenas viveu sob o regime aristocrático. A terra estava nas mãos de poucos, os eupátritas, em grego, que têm bons pais, ou aristocratas. O filósofo Aristóteles, na primeira parte de seu livro A Constituição de Atenas, escreveu que o poder real ateniense era partilhado por 3 arcontes, detentores do poder em nome do povo, aos quais foram acrescentados 6 temóstatas, magistrados judiciários. Sabemos então da substituição dos reis pelos magistrados encarregados da guerra, polimarcas, e de outros assuntos do Estado, os arcontes, em número de 9, eleitos a cada ano. A figura do basileus foi substituída por um arconte-rei, encarregado das questões religiosas da comunidade. Os arcontes governavam as cidades assistidos por um conselho aristocrático sediado na colina de Ares, por isso chamado de Areópago, que no período arcaico aplicava a justiça e a administração, de certo em favor de seus interesses. Os pobres, em geral, pequenos camponeses e artesãos, passavam por grande penúria e, endividados, tendiam à escravidão por dívidas. Dentre os principais problemas sociais que Atenas enfrentavam estava a concentração de terras, o que levou à colonização de outras regiões, escravidão por dívidas de muitos camponeses, pressão dos comerciantes que aumentaram suas riquezas entre os séculos 7 e 6 sobre os aristocratas. E para solucionar isso, esses conflitos sociais que cresceram e chegaram a tal ponto que os atenienses entraram em acordo para tentar resolver essa crise, criando legislações. Drácon. Drácon, uma personagem lendária, teria sido esse legislador, estabelecendo um código de leis para minimizar a crise social. O Código de Drácon teria sido feito por volta de 620 a.C. Desse código de leis só foi encontrada uma reprodução posterior. Certamente representou um avanço, pois tornou as leis conhecidas e aplicáveis a todos, mas não acabou com a hegemonia dos aristocratas que continuaram a dominar a vida política. Por isso, nem os problemas, nem a ameaça de guerra civil acabaram. Solon. A tradição conta, então, que Solon foi encarregado em 594 a.C. das leis e da reforma em Atenas. O legislador favoreceu o desenvolvimento econômico da indústria e do comércio, cancelou dívidas dos cidadãos mais pobres e acabou com o sistema de escravidão por dívidas. Conferiu mais poderes à Assembleia Popular dos Cidadãos, a Eclésia. Vinculou os direitos políticos às fortunas e não mais ao privilégio de sangue ou às ligações familiares. Se, por um lado, somente os cidadãos mais ricos podiam se tornar arcontes, por outro, todos os cidadãos passaram a ter o direito de participar da Eclésia. Solon teria instituído também um novo conselho, a Bulé, cujo nome em grego remete à troca de ideias, e um tribunal popular, a Elireia. Mais tarde, no século V a.C., essas instituições, que no começo não eram tão importantes, iriam se sobrepor ao poder dos arcontes e do Areópago, fazendo com que Atenas caminhasse mais alguns passos em direção à futura democracia. Do mesmo modo, Solon reformou o corpo social, estabelecendo 4 categorias de cidadãos: os Pentacosiomedimnoi,
ou seja, aqueles cuja colheita em grãos ou em líquidos chegava a 500 medidas. Os hípeis, isto é, os cavaleiros, que recolhiam 300 medidas, as quais ficaram reservadas às principais magistraturas. Os eugitai, que recolhiam 200 medidas, cidadãos capazes de se equiparem como hoplitas. E os tetes, camponeses e artesãos pobres. A reforma de Solon foi uma reforma censitária, isto é, condicionada à questão da riqueza de cada cidadão. Era inovadora, pois instituiu uma organização que não se pautava pelos laços de consanguinidade, classificando o cidadão por sua riqueza, definia um novo caráter para a organização guerreira e sua capacidade de armar-se, o caráter cívico. A guerra deixa de ser prerrogativa de poucos e se torna assunto de todos, isto é, do corpo de cidadãos, ou seja, da polis. Os problemas sociais, entretanto, não foram satisfatoriamente resolvidos e a estasis recomeçou, resultando em lutas entre grupos que se digladiavam. O regime aristocrático não tinha se encerrado. Note-se, contudo, que suas medidas diziam respeito exclusivamente aos cidadãos. Estavam excluídos os escravos e os estrangeiros.